Olá pessoal, chegamos a Eclesiastes capítulo 8 a partir do versículo 10. Você já se perguntou por que gente que faz coisa errada dá certo na vida? Aparentemente, não é aparentemente. Eu quero falar um pouquinho sobre isso a partir do texto de Eclesiastes e é para isso que eu quero convidar você para que tenha atenção da melhor maneira possível, para que nós consigamos aprender um pouco mais da palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Chegamos ao texto de Eclesiastes no capítulo 8 e a partir do versículo 10, o pregador Eclesiastes vai observar mais uma vez a injustiça que há no mundo. E ele começa falando das honras passageiras, não é, que os ímpios recebem. Versículo 10 diz assim: Vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam de lugares santos, e foram elogiados na cidade onde haviam feito o mal. Isso também é absurdo. Ou seja, ele está falando de gente religiosa, de gente que era elogiada em todo canto que passava, mas ele viu essas pessoas sepultadas. Muito possivelmente, segundo Lutero pelo menos, essas pessoas são os religiosos da época, os sacerdotes, que faziam aquilo que era errado. Então veja, diante de um túmulo, ele está dizendo: aqui eu estou percebendo que o mal tem um fim, que todo tipo de honra que essas pessoas recebem, na verdade, é um tipo de honra que passa. Portanto, veja, uma boa maneira de entendermos que a impiedade é passageira e de que certas circunstâncias que nos apontam vitórias, não é, dos ímpios e dos maus, uma maneira correta de fazer uma boa leitura disso é visitar um cemitério, é olhar para túmulos daqueles que já se foram e que eram aplaudidos, mas agora não recebem mais os seus aplausos. E ele vai falar também da falsa impunidade dos ímpios. O verso 11 diz assim: o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo dos crimes. Ele está dizendo aqui, parece às vezes que o crime compensa. Por quê? Porque o problema é que a impunidade é aparente. Não se executa logo o castigo, a sentença sobre aqueles que fazem esse tipo de coisa. Bom, aqui está a visão clara da depravação humana, né? É completa. Isaías capítulo 26, versículo 10, diz o seguinte: ainda que se tenha dó do ímpio, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a maldade e não atenta para a majestade do Senhor. Ou seja, se você esperar que na sua mente o mal queira glorificar a Deus, ou aquele que pratica a iniquidade queira se arrepender, eu estou certo, a Bíblia mostra isso, que isso não vai acontecer, porque eles amam a maldade. É só que ele lembra do irreversível fim dos ímpios no verso 13. Porém, diz o texto, nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Então ele te avisa que, olha, quando você olhar ao redor, parecer que esses ímpios estão se dando bem, que eles estão fazendo todas as coisas de maneira próspera, fique tranquilo, porque se eles escaparem da justiça humana, eles não escaparão da justiça divina, porque eles não temem a Deus e eles vão passar como uma sombra. Ou seja, ninguém fica lembrando de sombra depois que passa. Também no texto de Isaías capítulo 3, versículo 11, o profeta diz: ai do ímpio, o mal o atingirá, pois receberá a recompensa das coisas que suas mãos fizeram. Eu me lembro
de uma mulher chamada Svetlana Aleloyeva. E é claro, não é uma brasileira, né? E é ninguém menos do que a filha de Joseph Stalin. Stalin, quando estava no seu leito de morte, diz à sua filha, Svetlana, que ele abre os olhos para todos aqueles que estão na sala e os seus olhos percorrem toda a sala com um olhar de reprovação, ao mesmo tempo de pavor, sem saber quem eram aquelas pessoas, os médicos, e ele, de maneira irritada, ergue uma de suas mãos e desfalece para a morte. É o tipo de morte terrível que os grandes tiranos que têm falta de paz recebem. Não é? Aquele que não tem a paz de Deus no seu coração tem um fim terrível. E no verso 13 aqui há uma certeza, mas no 14 há uma constatação, tá? Aliás, o verso 12 ainda mostra a inabalável certeza do justo. Antes do 13 ele diz o seguinte: ainda que um pecador cometa um crime 100 vezes e tenha uma vida longa, ou seja, parece que ele está vivendo muito, que ele não passa como a sombra, eu sei, veja, eu sei que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Ou seja, mesmo que esses homens maus tenham sido encorajados na vida a fazer o que é realmente errado, só há um que vai ser honrado por Deus, aquele que teme a Deus. E é claro, nem sempre essa honra vai ser visível aqui. Mas ele está tratando também de coisas para além desta vida aqui. A diferença, portanto, está no temor a Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 7 vai dizer que a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Olha só que coisa. Eu tenho certeza que isso aqui, perdão, é um incentivo para que nós façamos aquilo que é correto. E ele chega então no verso 14, no difícil dilema de todo justo, né? Ele diz o seguinte: há um outro absurdo sobre a terra. Há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. E eu disse, isso também é ilusão. Por que não lembrar agora aqui de Jó, não é? Que foi um homem justo e íntegro, mas passou por tantas adversidades. E do outro lado, você percebe os ditadores cruéis, você percebe aqueles que roubam e parecem receber uma gratificação sobre o seu roubo. Você percebe também aqueles que fazem o bem, aqueles que pregam o evangelho e são lançados em prisões e muitas vezes martirizados. Não é? Você percebe também estudantes que agem com trapaça e recebem boas notas apesar das suas trapaças. Não é? O funcionário, às vezes, que mais rouba é aquele que vai ser promovido. Bom, diante de tudo isso, a impressão que dá é que as coisas não estão no devido lugar. Mas não esqueça que o Eclesiastes, o pregador, está falando que as coisas aqui embaixo não seguem uma regra ideal como um dia vai seguir, ou seja, na eternidade. Debaixo do sol, nós estamos vivendo um tempo onde as coisas de fato estão fora do lugar. É só olhar para Jesus e Barrabás. Quem o povo escolheu? Barrabás. E no verso 15, ele traz aqui a estranha sabedoria do justo, porque isso é estranho para o mundo. Ele diz o seguinte: por isso, exalto a alegria, porque não há nada para o homem debaixo do sol melhor do que comer, beber, alegrar-se. Isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que o seu Deus te dá debaixo do sol. Portanto, ele diz, debaixo do sol, humanamente, não há muito a se desfrutar, a não ser do seu trabalho,
do seu alimento e da alegria, ou seja, dos relacionamentos que você tem. Algumas aplicações importantes aqui. Primeira, se você teme a Deus, não se desespere com esse mundo. Se você ficar olhando noticiários, se você tomar o tempo todo todas as notícias que chegarem a você, todas as injustiças, e você achar que isso tem a ver com o que você tem que resolver, o que você tem que fazer, ou se simplesmente você ficar meditando nessas coisas, vai ter um momento que a tua sanidade mental vai embora. É importante que você medite na palavra de Deus, de dia e noite, como disse o Salmo 1. Portanto, sim, você deve estar indignado com as coisas injustas deste mundo, mas você não deve se desesperar como quem não tem esperança. Se você tem Cristo na sua vida, você precisa realmente olhar para as coisas mais adiante. Segunda aplicação, se você não teme a Deus, se é o seu caso de não temer a Deus, não ignore que o juízo virá. Ou seja, se você faz parte daquele povo que comete a injustiça, se você faz parte daquele grupo que busca as coisas melhores para a sua vida, mas não se importa com a justiça, não ignore que hoje há misericórdia, mas um dia haverá juízo. E por fim, nós devemos buscar a nossa alegria em Cristo. Ou seja, se olharmos para um lado, olharmos para o outro e tentarmos buscar a felicidade aqui, apenas olhando o quadro comparativo da história, por que o ímpio prospera, por que o justo parece que dá errado para ele, nós vamos desabar em nossa estrutura emocional. Mas se olharmos para Cristo, aquele que sofreu todas as injustiças por nossa causa, então nós teremos consolo. Nós saberemos que um dia Ele virá para aplacar toda a maldade e Ele destruirá o mal, o maldoso, e quando isso acontecer, você deve estar do lado certo, do lado de Deus. Portanto, veja, é importante que você saiba que sim, as coisas são injustas, é importante que nós entendamos que há atitudes nossas em favor da justiça, sobretudo naquilo que depende de nós. Mas não esqueça que nós não vamos mudar o mundo. Nós somos um instrumento da parte de Deus para mudar ao nosso redor e levar o Evangelho de Cristo Jesus para o mundo. E se você não foi alcançado com esse Evangelho ainda, você precisa confessar os seus pecados diante do Senhor, porque nisso está a alegria de todo homem, temer a Deus e não tentar encaixar as peças aqui, mas entender que as peças só se encaixam nas coisas futuras, nas coisas eternas. Que Deus te abençoe. Quero orar pela sua vida. Meu Deus, obrigado por esse texto. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. E te pedimos agora que o Senhor abençoe o nosso coração com essa palavra, para que sejamos, ó Deus, instruídos em todo o tempo, para que não caiamos no desespero, mas para que esperemos a justiça do Senhor que não falha, que não tarda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, gente. Até o nosso próximo episódio. Fiquem na paz.